E pessoal, terceira aula, mudanças de estado físico, a última aula do bimestre. É bom você vapor daqui. Calma aí. Mudanças de estado físico. Acho que eu já sei o que é isso. Temos um país, alguns estados, Einstein, Newton, Hawking, Galilei. Pessoa estava em Hawking, se mudou para Einstein, que é outro estado físico. Isso sim é mudança de estado físico. Não é isso não. Estados físicos. Temos o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido. No estado sólido, as moléculas estão fortemente unidas, bem compactadas, bem juntinhas. Isso aí resulta o quê? Elas estão assim devido a terem pouca energia. Por estarem com pouca energia e bem unidas, elas têm pouco movimento, se agitam pouco. Quer dizer, o conjunto, né, das moléculas nesse estado sólido vai apresentar forma constante, quer dizer, não vai mudar. E o volume também é constante, ok? Então o formato dele é constante, o volume que ele ocupa também é constante. Estado líquido. No estado líquido, as moléculas aí, as bolinhas. As moléculas dos átomos estão fracamente unidas, então elas têm mais espaço entre si, espaçadas, o que permite uma certa liberdade de movimentação. Tal como aqui na imagem, tá vendo? Por isso que se você virar a jarra, no sólido não, né? Ia se manter a forma constante. Na jarra, se você virar, o líquido vai se deslocar, né? As moléculas vão rolando umas sobre as outras. Por isso podemos dizer que a forma é variável. E o volume? O volume é constante. Como assim, professor? Teria que ser variável também? Imagina, você tem um copo mais alto e outro largo. Você coloca a mesma quantidade de água. A forma variou de acordo com o recipiente, né? O líquido ele tende a ocupar aquele recipiente, ele vai mudar a forma. O volume. Se você colocou 1 litro no copo alto e 1 litro mesmo tanto no copo mais largo, ele continua sendo 1 litro, então o volume é constante. Já no estado gasoso, as moléculas elas têm muita energia. Isso permite que elas tenham uma total liberdade de movimento, porque com bastante energia, elas vibram bastante e rompem a ligação entre si. Então elas ficam livres, né? Como na imagem aqui. A tendência do estado gasoso, das moléculas do estado gasoso, é ocupar o ambiente inteiro que está. Claro, se tiver numa garrafinha pequena, os gases vão ficar mais concentrados. Se você abrir, ele vai ocupar a região toda, mas ele vai ficar menos concentrado, né? Vai ficar mais espalhado, ok? Então, o conjunto do sistema apresenta a forma variável. E o volume? Variável também. Porque ele pode ocupar um volume menor e está mais concentrado, ou ele pode ocupar um volume maior com as moléculas mais espalhadas, ok? E aí, as mudanças de estado físico. Eu coloquei lá 1 atm a nível do mar, que é a pressão padrão, né, no nível do mar. Que é daí que eu vou tirar as temperaturas, por exemplo, aqui da água. Ó. PF. O que é isso? Prato feito? Não. Ponto de fusão da água. O que é o ponto de fusão? É a temperatura para a água aí do estado sólido, do gelo, para o líquido. Então é a 0 graus Celsius. Tem outras medidas de temperatura também, tem Fahrenheit, Kelvin, mas o nosso é Celsius, vamos usar Celsius.
De líquido para gasoso, nós temos que ver o ponto de vaporização ou ponto de evaporação. No caso da água, nível do mar é 100 graus. Então, a 100 graus, ela vai entrar em ebulição, ok? A água sofre vaporização. Se você for numa montanha, a pressão atmosférica, a pressão do ar é menor. Por quê? Tem menos camadas de ar acima de você. Então ela evapora mais rápido. Entendeu? E o contrário, mesma coisa, ó, ponto de liquefação, baixando de 100. O gás começa a baixar de 100. Ele começa a retornar para o estado líquido, liquefação. Ou líquido, né? Abaixo de 0, começa a solidificar. Solidificação. Professor, tem algum caso que dá pra passar de pular direto, sólido pro gasoso, do gasoso pro sólido? Tem, a gente chama essa mudança de estado de sublimação, tanto para um lado quanto para o outro. Mas que exemplo que tem? Ó, em gelo seco, que nada mais, nada menos é do que o gás carbônico, né? Tem isso não por quê? Porque ele vai do estado sólido direto para o gasoso, do gasoso direto para o sólido. Por que, professor, não tem o líquido? Que as moléculas desse elemento, elas ficam fracamente unidas. Então é 880. Elas ficam no estado sólido, já se liberta de uma vez e vai para o gasoso, tá? E outro exemplo bem comum é a naftalina, que o pessoal mais antigo assim usava ou usa ainda para espantar barata, né, põe nas gavetas. Mas cuidado que é perigoso, que ela é uma substância cancerígena e tóxica, tá ok? Então põe lá a bolinha e ela vai soltando esses gases aí tóxicos, espanta até a barata. Uma substância de um ponto usam 20 graus e põe de ebulição 50 graus, estará em qual estado físico se ela estiver numa temperatura de 30 graus? Então aqui eu vou ensinar uma dica para vocês. Traça uma linha, aí vocês cortam em duas partes, em uma você vai colocar PF, que é o ponto de fusão, na outra é ponto de ebulição, P ou PV, né, ponto de vaporização. Antes do PF vai ser sólido, tudo que tiver entre PF e PE é líquido, e depois do PE é gasoso ou vapor, né? Vamos testar no exemplo, é PF é 20, PE 50. Ele quer saber a 30. 30 tá onde? Tá antes de 20? Não. Tá depois de 50? Não, tá entre 20 e 50, então vai ser o quê? Vai estar no estado líquido. Ok? Exercício 1. O ponto de fusão do nitrogênio é de menos 210 graus Celsius. E seu ponto de fusão é menos 195,8 graus. Qual será o seu estado físico nas temperaturas abaixo? Pause aí. E vamos corrigir. Mesma coisa. Passo tracinho, aquela diquinha básica. O A, ó, a menos 220, ele está antes de menos 210, sólido. Ó, para vocês entenderem o negativo, como que ele avança. Que confunde um pouco a cabeça, né? Ainda mais agora na letra B, ó. Tá vendo? Menos 95,2. Está depois do ponto de ebulição. Então vai ser gasoso. E a 195,9 vai estar entre menos 210 a menos 295,8. Porque o negativo, conforme você vai avançando, vai aumentando, ele vai diminuindo, né? Se aproximando do zero. Certo? E com isso, podemos responder até a D, que é mais fácil. 25 graus positivo vai estar lá na frente, vai ser gasoso. 2. Cite duas mudanças de estado físico comuns no seu cotidiano. Pausou aí? Vamos à resposta.
Por exemplo, secar a roupa no varal. Ah, professor, mas lá não chega a 100 graus para evaporar. Não, mas aí a vaporização é diferente da ebulição, né? A roupa ali no varal, ela vai sofrer efeito do ar, do vento que passa ali, que vai arrastar as partículas de água, né? As moléculas de água. E as pequenas moléculas vão conseguir evaporar em temperaturas bem mais baixas do que 100 graus, ok? Outro exemplo é o gelo da forma, né? Se você colocar para congelar água ali, para congelar para formar gelo, você tem solidificação. Se você tirar e deixar, esquecer ali, ou ele derreter um líquido que você for tomar, você tem a fusão. A da roupa você tem a vaporização. E do café, que é a evaporação, né? Café quente ali, algumas moléculas já da superfície, próximo da temperatura já atingiu a temperatura, né, de vaporização, começa a evaporar. E ficamos aí com a última tela.